E eu acho que acabamos contribuindo muito com o governo, porque cada vez que a oposição batia bastante, o governo ele tentava corrigir, pelo menos, né? Eu acho que o governo Voney, a gente contribuiu tanto é que levamos ele à reeleição, né? Se o povo aceitou ele, o povo aceitou porque o governo estava funcionando. Fala, meu povo! Estamos aqui com mais uma gravação do Léo Severino Podcast. Estou com uma grande figura, um grande amigo meu de época de movimento estudantil, atual procurador-geral da Câmara de Vereadores de Itajaí, coordenador do curso de Direito da Senec e o que mais? Ex-vereador da cidade, ex-presidente do Diretório Acadêmico de Direito, enfim, vai falar de cada assunto desse aí com a gente hoje. Obrigado pela presença, meu amigo Fernando Pegorini. Léo, é um prazer estar aqui contigo, né, e poder falar um pouquinho da minha vida, falar de assuntos pertinentes aqui também do município de Itajaí, de diversos assuntos, e vamos lá. E esqueci de falar o mais importante, marido da Marcela e pai do Lucas Fernando. E presidente do PSL também. Presidente do PSL de Itajaí. Por enquanto, PSL. Por enquanto, PSL. E aí? Vamos ver qual é a turma, se ele é da turma do Bolsonaro, se é da turma que saiu, que ficou. Não, mas isso é mais para frente, não. Vamos falar aí. Nós não chegamos em 2022 ainda. Meu amigo, obrigado pela presença. É uma honra ter tu aqui, amigo aí de longa data. Nos conhecemos no movimento estudantil da Univale. Tive a honra de ser tesoureiro no teu mandato de presidente do Diretório Acadêmico Henrique da Silva Fontes. É isso? Desembargador Henrique da Silva Fontes. Desembargador. E posteriormente, depois do teu mandato, tive a honra de ser o teu indicado como candidato a presidente do DA e nos elegemos também na presidência do Diretório Acadêmico. O nome da chapa era Rumo Certo. Rumo Certo. Lembrou? Lembrou e foi um grande prazer. Indicado não, na verdade, mérito teu, né, na época do movimento estudantil, porque tu fizesse um grande trabalho à frente da tesouraria, foi meu tesoureiro geral lá do diretório acadêmico, né, prestou um grande serviço aos estudantes universitários lá do curso de Direito. A gente sabe, né, dentro do movimento estudantil, que é uma grande escola da política. Aquilo ali foi o que me trouxe para a vida pública. O diretório acadêmico foi um grande aprendizado. E já entrando no papo aí, né, Léo? Como é que eu comecei a participar também do diretório acadêmico? Eu não sei se tu te lembras do Rafael Carrara. Claro. O Rafael Carrara... Tá gordo igual eu, né? Nós dois estamos no pau a pau. E eu continuei com o nariz grande e ele fez plástica. Um abraço para a Fernanda também. A Fernanda Agreste também. A Fernanda, inclusive, eles se conheceram lá na faculdade e hoje estão aí casados, né? Grandes amigos da advocacia também. E o Carrara foi a pessoa que me acolheu. Ele era o secretário-geral do Diretório Acadêmico do curso de Direito, na gestão do então presidente Bruno Schmidt. E o vice-presidente era o Filho Machado, né, que era o diretor lá do curso de Direito, o Machadinho, e eles me acolheram como estagiário do diretório acadêmico. E eu tive essa oportunidade de começar a participar, entender o que era um centro acadêmico. O nosso era o único diferenciado, né? O único era o diretório. O resto era centro acadêmico. Nós adorava falar isso, né? Então, porque o direito, a OAB é sui generis também, né? Então, o diretório acadêmico também é sui generis. Se não fosse diferente, não era nós. Então, o DA de Direito, eu fui muito acolhido ali pelo Rafael Carrara, por toda a equipe, e o próprio Rafael começou a me incentivar a participar da política estudantil. E eu, de estagiário, um mero estagiário, que era do diretório acadêmico, comecei a ser reconhecido como uma figura política dentro do diretório pelos estudantes, porque eu acabava fazendo bastante pelos estudantes também. Eu abracei aquilo de uma forma com muita vontade, né, de querer fazer pelo estudante. E o Rafael começou a me enxergar como uma figura, e eu nunca me enxergava como uma figura política. E ele, não, o Pegorini,
tu és uma figura bem, tu é querido demais aqui pelos estudantes e tal. E na época até as pessoas não me chamavam pelo sobrenome Pegorini. É aquele menino arrepiadinho lá do diretório. Até hoje, né, Pedro? Até hoje, o cabelo arrepiado. E aí, eles já queriam me colocar como candidato a presidente do diretório acadêmico. E eu não aceitei. Eu falei, não é muito para mim, eu não quero participar como candidato a presidente, eu sou um cara para trabalhar nos bastidores, estar contribuindo, botar a mão na massa, mas não ser o presidente do diretório. Então tá, no mínimo, então agora tu vai ser o candidato a vice. Então, aí olha, pode ser. E eu aceitei ser o vice-presidente do Arthur de Jesus. Rafael de Jesus. O Arthur é meu grande amigo também. O Rafael de Jesus, né, que foi um grande presidente do diretório, aprendi muito com o Rafael. E ali, como tu fosses na minha gestão, na nossa gestão ali como tesoureiro e galgasse depois pelo mérito, fosse candidato a presidente na outra, eu também, né, fui vice-presidente naquela gestão e na posterior eu fui candidato a presidente e candidato a presidente na chapa, né, em que tu fosses também tesoureiro e conseguimos fazer uma grande gestão também e ali tu fosse reconhecido também a pessoa que mais trabalhou dentro do grupo, né, e aí fosse galgado também presidente do diretório. Mas aquilo ali foi o que eu aprendi, né? Desde o início a gente saber trabalhar com o recurso que vai fazer a diferença para aqueles aqui na vida pública, o cidadão, e lá era o estudante. A gente brigar por eles, né, com a diretoria, e conseguimos ali... Nós sempre conseguimos fazer uma composição, né? A gente nunca ganhou... Eu não lembro de ter ganhado nada com o Machado ali, eu esqueci o nome do coordenador... Facchini. Com o Machado, com o Facchini, com o professor Jeremias, num grito. Nós sempre fomos de compor. Nós sempre fomos na coordenação. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, temos que resolver isso. Tal. E nós sempre conseguimos essa articulação. E me lembro que as antigas gestões não tinham, porque eu acho que não iam através do diálogo com a diretoria, a coordenação do curso, e não conseguiram tanto êxito como a gente conseguiu juntos. No caso, eu me lembro os livros que ficavam, porque nós temos uma biblioteca geral da universidade, mas dentro do curso não existia biblioteca. De repente, tanta conversa e o diálogo que existiu entre o diretório e a coordenação do curso, nós conseguimos ter livros a mais ali para os estudantes. Não falo aquela biblioteca que nós tínhamos ali no diretório, uma outra que ficava ali no NPJ mesmo, né, à disposição dos estudantes. Conseguimos aumentar a sala de informática, que era pequena, e de repente foi do diálogo. Colocar mais impressora. Então, conseguimos muito resultado. Foi ali, às vezes é pouco olhando aqui no macro, né, hoje, é pouco. Mas ali era uma diferença muito grande para o estudante na época, e é ali que a gente foi aprendendo, né? Eu trouxe tudo isso, né, para a minha vida pública. Eu sempre falo, não desmereço, porque eu aprendi demais ali no movimento estudantil e não deixei essa minha bandeira, né, dentro do parlamento. Sempre continuei defendendo o estudante universitário, o acesso dele para a universidade, como a gente poderia melhorar a própria universidade, porque a Univale ela tem um caráter híbrido, né? Porque ela é privada, mas ela é mantida por uma fundação, que é pública. Então, ela tinha um vínculo muito grande com a cidade, com o parlamento. Tanto é que a Câmara de Vereadores de Itajaí tem 3 cadeiras no Conselho Superior, né? E eu já era membro, através do movimento estudantil, DCE, cadeira cativa ali dentro do Conselho, e eu estou desde essa época no Conselho da Universidade. Quando eu fui para a Câmara,
eu continuei no Conselho Superior através da Câmara e agora eu continuo no Conselho Superior através da Câmara. Muda a cadeira, mas continua no Conselho. Eu continuo no Conselho ali, sempre defendendo aí o interesse dos estudantes aí e do munícipe para ter acesso ao ensino superior, que a gente sabe que é tão difícil, né? E quantos amigos a gente teve aí com a dificuldade, a gente sabe, às vezes, uma família que nunca teve alguém com uma faculdade, né? Às vezes aquela pessoa se formou, ele vira o grande chefe da família, né? Consegue ser aquela figura que vá, né, ser a grande pessoa da família, e tantas pessoas, tantas famílias aí que a gente conseguiu contribuir de alguma forma, tantos estudantes. Verdade. Muita bolsa também. Eu lembro de ti defendendo a questão das bolsas na universidade. Dentro da Câmara e dentro do governo municipal, a gente estava conversando aqui anteriormente, assim, eu tinha esquecido já da minha passagem no Executivo. Eu sempre defendi isso. Como militante do movimento estudantil, antes de ir para o parlamento, eu passei pelo Executivo. Eu fui diretor para assuntos da juventude e trabalhamos juntos também. Né? Nessa diretoria, eu consegui trazer do gabinete do prefeito para a diretoria para assuntos da juventude, que ficava na SECAG, a antiga SECAG, Secretaria da Criança, Adolescente e Juventude, porque ficava vinculado ao artigo não é o 170, que é da Constituição Estadual, é o 192 aqui da Lei Orgânica Municipal. Ele dá possibilidade também à Prefeitura dar um benefício, que hoje é chamado sempre é chamado de Bolsa da Lei Orgânica, mas é auxílio aos estudantes universitários aqui dentro do município. E nós conseguimos elevar, Léo, de um acesso de 300, vamos dizer que tinha em torno de 100 mil reais em bolsas de estudo, chegamos a um patamar, na época, que era diretor lá, a 1,5 milhão em bolsa de estudos por ano, né? Aqui dentro, Univale e IFES, né? E conseguimos abrir muito esse leque aqui para os estudantes, e a gente via que havia necessidade de se abrir esse mercado aqui, a gente poder qualificar mais a mão de obra do ensino superior aqui dentro do município de Itajaí. Então, em resumo, o município disponibilizava de 100 mil reais, cerca de 100 mil reais, para auxílio a estudantes universitários, moradores da cidade. E na tua época, enquanto diretor de assuntos da juventude, nós conseguimos levar isso para 1,5 milhão e tirar isso do gabinete do prefeito para a gestão dentro da Secretaria da Criança, Adolescente e Juventude. E por que a gente trouxe do gabinete do prefeito para a SECAG? Né? Aí é o mais importante, porque antigamente ele era muito tratado como ficava meio imoral, né, dentro do gabinete do prefeito isso, porque com uma moeda de troca, não tinha um processo seletivo correto, e na SECAG nós já tínhamos essa mão de obra, né? Tinha psicólogo, tinha assistente social para fazer visita em loco, porque ele é um benefício... Para saber quem realmente precisa, né? Ele é um benefício educacional, mas ele é de carência, né? E quem é que mede carência? É assistente social. Né? E quem consegue, junto com o assistente social, fazer a entrevista, né, para um benefício estudantil? Psicólogo. Né? Então, a gente tinha tudo isso dentro de uma secretaria. Né? Não precisava contratar novas pessoas, a gente já tinha equipe. Então, só trouxemos para cá o programa e aperfeiçoamos ele, e até hoje tem funcionado muito bem lá. Né? Não existe mais a nomenclatura diretoria da juventude, mas existe essa instância administrativa dentro daquela secretaria, que não é mais SECAG, agora... Promoção da Cidadania agora. Promoção da Cidadania. Muito bem. Então, dali eu fui para o SEMASA, né? SEMASA também trabalhei como gerente de assistência social, também com benefício, tarifa social, né? Aqui para os clientes de tarifa social do SEMASA. E dali
eu fui para a Câmara de Vereadores. Na verdade, a mosquinha te mordeu cedo. Tu nunca esteve fora da política, desde o movimento estudantil. Tu já tem uma casa, vamos dizer assim, com histórico político. Teu pai foi procurador-geral do município, né, que é um cargo político. Foi procurador-geral do município, foi chefe de gabinete do prefeito Jandir. Ele foi candidato a vereador lá na primeira eleição do Jandir. Ele foi candidato a vereador e ele ficou, só que ele não tinha construído uma carreira política, né? É muito diferente de mim, que participei do movimento estudantil e fui construindo isso. Sim. Dali eu fui ser presidente de juventude partidária e fui construindo politicamente, tanto é que duas oportunidades eu deixei de ser candidato a vereador porque eu sempre fui mais articulador e de construir partido, de poder organizar o time, né? E não tinha essa... Novamente, como aconteceu no movimento estudantil, eu não tinha essa visão de que eu poderia ser um candidato, um mandatário dentro do município. E as pessoas começaram a enxergar isso, né? Dentro do partido, dentro do time. Que eu sempre no PP, né? Sempre no PP. Fiquei 18 anos no PP. Desde a época do PPB. PPB. Depois PP. E depois, agora é progressista, né? Agora é progressista. Eu saí ainda quando era progressista. E é um partido... eu participei dentro do PP, Léo, como presidente municipal de Juventude Partidária, participei como presidente estadual de Juventude Partidária, fui até do Diretório Nacional e do partido fui 4 vezes membro da Executiva Estadual do partido e presidente municipal do partido, quando nós tínhamos aí 4 vereadores, né, dentro do partido. Uma passagem de 18 anos aí dentro do PP e no final tive umas rusgas com o João Paulo, que é um grande amigo. Está marcado para gravar final do mês. E hoje a gente reconciliou, a gente teve as rusgas diante foi se acirrando o processo eleitoral, né? Intrapartidário? Então, nós tínhamos, eu e João, que na verdade nós sempre caminhamos para o mesmo caminho dentro do partido, porque todo partido tem isso, tem as alas. As alas dentro do partido, grupos, mas a gente caminhava na mesma ala. Sim. E aconteceu que tinha uma ala que queria muito que o PP fosse para o governo. E eu era da ala que não queria que fosse para o governo. Qual governo? O atual governo do Vonei Marastone. Eu era dessa ala que defendia quando ele ganhou da Ana. Isso. Naquele momento lá. Defendia que o partido não deveria ir para o governo, né? O João também era dessa ala. E o que defendia, encabeçava aquela ala que deveria ir para o governo era o Tarcísio Zanelato. Então eu tive muito enfrentamento por parte do Tarcísio. Os 3 vereadores queriam ir para o governo, tanto é que teve apoio, né, dos vereadores por parte deles, a contribuição deles dentro do parlamento com o governo municipal. Eles se aliaram à base do governo. Sim. Só que o diretório eu respeitei a maioria. Vamos colocar em votação. Nós temos 45 membros. E a maioria queria ficar na oposição ao governo municipal. Então, só que quando se tem uma maioria que vence dentro do diretório, tem que haver uma respeitabilidade daqueles que não foi acolhido aquela ideia deles. Sim. E foi o que não aconteceu dentro do PP na época. Então, eu me desgastei muito com isso, né? Houve um grande desgaste. E o PP, porque também o PP, Léo, para te compreender... Quem eram os vereadores? Tonho da Grade? Tonho, Calinho Mecânico e Murilo Pereira. Então, não havia, por parte deles, uma respeitabilidade do que o diretório decidiu. Sim. E para que vocês entendam,
o diretório é a figura, é uma assembleia, como se fosse uma assembleia de um condomínio. É o que conduz o partido. Aquilo que a maioria decidiu. A maioria decidiu. Os vereadores deveriam respeitar e no parlamento... E não existia essa respeitabilidade, né, por parte de vereadores e também de algumas figuras, que é o caso do próprio Tarcísio na época e tal. O Guerni também, não era? O Guerni já não estava mais no PP. Ah. Então, mas assim, eu me desgastei muito e aí eu senti que houve um certo aproveitamento por parte do João, né, em que eu estava me preparando para participar de uma eleição majoritária. Estava montando todo o time, né? E aí ele aproveitou um pouco o desgaste naquele momento e aí a gente começou a se chocar também. Mas, no final, eu não saí brigado do partido, né? Eu saí magoado, mas não brigado, não briguei com o partido. Eu cheguei um dia, a gente teve uma conversa muito franca, eu e o João, e, olha... Porque o João tinha sido candidato a prefeito do partido. Tinha sido candidato a prefeito. Então, olha, João, é melhor eu sair do partido, ou tu sai do partido, ou eu saio, porque eu acho que a gente não vai conseguir administrar esse desgaste, né? Então, eu acho que o partido não vai prosperar. E eu tenho um carinho especial pelo PP. Eu tenho mesmo, e tenho até hoje, né? Eu quero ver o partido ir para frente. Então, prefiro conduzir de outra forma, em outro lugar, e a gente conversa na eleição. Eu acho que dá para a gente conversar na eleição, e foi o que aconteceu, né? E foi o que aconteceu. A gente não saiu brigado, a gente conseguiu conversar e estar junto no período eleitoral, eu com o PSL, o João com o PP, e a gente esteve na mesma chapa com o Robson Coelho. Então, o que a gente não soube administrar, e parecia que a gente estava brigado, é que após a minha saída, começa a imprensa a cutucar, e o João tocou uma farpa lá na imprensa. Quando ele tocou em mim, eu acho que tu já me conhece, né, Léo? Eu não levo desaforo para casa, e eu retruquei. Então, mas foi um momento assim que eu limpo, né, isso da história, e dizer que eu e o João nos reconciliamos dentro do período eleitoral e somos amigos. E me doeu porque ele é meu amigo. Se fosse meu rival, talvez eu não tivesse ficado magoado, né? Então, por ele ser meu amigo, eu fiquei magoado naquele período. Hoje a gente está super bem. Tá de boa. Tá de boa. Vocês consideram igual aqueles jogadores assim que são revelados num time e depois toca a vida, vai para outro time, mas sempre carrega aquele primeiro time que revelou ele no coração? Ah, com certeza. É isso? O PP... É o teu time do coração? É meu time do coração. O PP, eu nasci politicamente, claro, no movimento estudantil, mas partidariamente dentro do PP. Minha família já participava do PP, meu pai, minha mãe, né? Desde o primeiro governo do Jandir. Então, eu nasci ali dentro, né? E doeu muito ter que sair. Mas eu tive que ser sábio naquele momento para não prejudicar o partido, né? E o partido conseguiu prosperar. Hoje tem o vereador Maurílio Moraes aí também, tem um mandatário, e está sendo muito bem conduzido também pelo o ex-vereador, né? O sempre vereador, o Tony da Grade, agora está à frente na presidência do partido. Né, há pouco tempo foi conduzido ao cargo. Não sabia, não sabia. Foi mês passado. Em dezembro. Mas, assim, a gente tem N histórias, né, dentro da política. A minha passagem como vereador, né, pelo parlamento, pela Câmara de Vereadores, foi Como foi fantástico. essa construção aí? Porque, assim, tu imagina, como um ser político desde sempre... Pô, tu sempre se imagina, né? Será que um dia eu vou ser candidato? Como é que foi essa construção da candidatura a vereador? Porque o que todo mundo fala é que é a candidatura mais difícil. É bem difícil. Que tem, por conta da concorrência, porque assim, tu conta com o voto da família X, quando tu vê dentro da família X, tem 2 candidatos ali concorrendo contigo, então não dá para contar com nada. E a gente vê quando abre as urnas, né? Por mais que muita gente
tenha a desconfiança do resultado das urnas, mas a gente vê que quando abre as urnas, a gente se surpreende com muita gente que a gente achou que ia fazer 10 votos e faz 1.000, e muita gente que achou que ia fazer 1.000 faz 10, né? E o risco é assim, é o risco de você ter um resultado muito aquém daquilo que foi esperado, e é um resultado público, né? Então fica aquela marca, né? É que a questão da vereança, ele é um voto muito pessoal. É diferente de um voto majoritário, né? O voto vereador, ele tem muito a ver com esse apego que a pessoa tem. Às vezes eu tinha várias pessoas que gostavam de mim, mas tu chegava lá na casa do fulano, do ciclano, meu primo vai ser candidato a vereador. Então, já tinha esse problema. E quando tu tem uma listinha de 500 nomes, como a gente já vê assim, 500 nomes, não, aqui apertou minha mão, olhou no meu olho, no mínimo 500, aí abre a urna, o cara tem 150. Pode contar 20% aí. Pois quem é os traíra, né? Fica aquela coisa, né? Sim. Eu não sei quem é, mas... Para quem vem candidato a vereador, ou um candidato a deputado também, ele já tem que existir uma construção, né? Não basta tu ser conhecido, tu ter muitos amigos ou colegas, né? Tu tem que começar a construir notoriedade. E para mim, chegar... Aí cada um tem a sua bandeira. Eu tive uma bandeira que era o movimento estudantil. Eu comecei a construir lá, nos meus 18 anos, dentro da universidade, já a minha liderança dentro da universidade. Minto. Já na minha infância, dentro do Colégio Faial, eu não tinha o movimento estudantil lá. Lá não tinha centro acadêmico, não. Como é que é? Grêmio Estudantil. Grêmio Estudantil. Mas dentro do colégio a gente já vê desde as crianças quem é líder e quem não é. Quem já vai formando liderança. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil do Radical também. Verdade. Então eu não fui presidente de Grêmio Estudantil, mas eu já tinha uma certa liderança dentro do colégio. Então, dentro do bairro eu já tinha esse apego também e sempre aquela vontade de ajudar as pessoas, de ajudar o próximo. Então, e isso sem pensar em política, né? Em querer ter benefício político, né? Com isso. Então, tanto é que eu comecei a entender que eu poderia ser liderança quando as pessoas começaram a me dizer, tu tem que ser um candidato a vereador, porque estás hoje vinculado a um partido, és de liderança do movimento estudantil, tu tens que começar, tu tem que se doar, tu já estás terminando a faculdade de Direito, né? Um legislador do município, ele precisa ter um conhecimento, as pessoas falavam isso para mim, né? Uma bagagem jurídica, porque vocês vão fazer legislação. Sim. Precisa, para fiscalizar, entender da legislação também, conhecer um pouco a máquina pública. Eu não conhecia tanto a máquina pública, mas eu passei a conhecer depois que eu fui para a prefeitura, né? Fui diretor, gerente dentro da prefeitura, dentro de uma autarquia, o Semasa, e ali eu comecei a ter mais bagagem ainda. Então, ali eu comecei a pensar comigo, olha, agora eu estou preparado para participar como um candidato, né, dentro do município. E aí eu vim para uma eleição. E muito próximo do Espiridião a mim, que hoje é senador. Verdade, né? Sempre tivesse um apego. Teve até uma treta aí com outro camarada aí da cidade. Vou escrever aqui para te perguntar depois, para dar uns cortes bons aí. Então, eu sempre tive essa... e aí eu tive uma dificuldade, não consegui me eleger na primeira eleição diretamente, fiquei como suplente. Mas assumiu, né? Assumi, fiz 1.083 votos. Mas hoje um candidato, quero dizer para ti, Léo, e a todos, um candidato que faz 500 votos é um candidato muito forte. É um candidato muito forte. É verdade. Então, assim, é porque a pessoa realmente ela já tem notoriedade, já tem uma autoridade dentro da cidade quando ela faz 500 votos. Né? Tem uma liderança dentro da cidade, em qualquer segmento. Então, ali eu consegui ir para a Câmara de Vereadores
vivi dentro da Câmara de Vereadores entrei como um suplente, então estava com a orelhinha mais baixa, perto dos demais que eram titulares, mas eu já consegui começar a ganhar respeitabilidade. E aí aconteceu o estrondo dentro do governo do Jandir, muita gente presa, aquela coisa. Ah, né? Deu essa aí ainda, né? Então, dentro do próprio parlamento, o governo estava com grande dificuldade, e aí eu tive a oportunidade de assumir a liderança do governo dentro da Câmara de Vereadores. É um momento muito difícil do governo. Que não é comum o suplente subir uma liderança, né? Foi o momento da minha vida política de maior aprendizado que eu tive, foi como líder do governo. Eu fiquei 1 ano e meio, né, no final de governo do último mandato do Jandir, e isso é uma grande dificuldade, de ser líder de um governo no final, na finaleira, que aí começa a vir pedra... Final de 8 anos, né? Não é de um governo, né? De 16, na verdade, né? Não, mas teve 4zinho ali do Vonei no meio, pô. Sim, mas aí fica aquele peso e já começa a vir pedra de tudo quanto é lugar, né? Então, mas foi um momento assim que eu tive o maior aprendizado da minha vida política, porque o líder de governo, ele tem que entender como é que funciona a administração pública, porque se ele não souber, ele passa vergonha dentro do parlamento. E eu tinha que estudar aquilo tudo e buscar as informações dentro de secretários, secretarias, diretorias de governo, para poder sempre dar aquelas informações para os demais parlamentares, para a própria sociedade, explicar melhor como é que funcionava o sistema. E também tive a oportunidade de ser oposição dentro da Câmara, né? De participar como hora situação, líder do governo, e no governo Vonei... Mas era no outro mandato. Já no outro mandato, eu participei ali como... eu não era uma figura de oposição, inicialmente, apesar de ser uma coisa meio natural, porque eu participei de um partido que era o do candidato João Paulo, na época, que era... na época, o Vonei era opositor ao governo, e naturalmente teria uma certa oposição. Eram os dois grupos políticos da cidade, né? Político. Os dois grupos, né? Mas eu esperei o governo por 100 dias, mais ou menos, 90, 100 dias, ver aqui veio. Né? O governo não saía do lugar. Então, aí a gente teve que dar uma chacoalhada. Aí nós firmamos uma posição mais firme dentro da Câmara, e eu acho que acabamos contribuindo muito com o governo, porque cada vez que a oposição batia bastante, o governo ele tentava corrigir, pelo menos, né? Eu acho que o governo Vonei, a gente contribuiu tanto é que levamos ele à reeleição, né? Se o povo aceitou ele, o povo aceitou porque o governo estava funcionando. Mas me diz uma coisa, o Pegorini hoje tem uma rusga com o grupo político do prefeito Vonei Morastone, ou hoje, se precisar compor com o governo Vonei Morastone, se houver um convite, por exemplo, eu fiz essa mesma pergunta para o Robson, se houver um convite do prefeito hoje, Fernando, preciso da tua ajuda, da tua expertise, do teu partido, do teu grupo, para tal cargos no governo, tu conversaria? Eu estou numa posição tão, vamos dizer, hoje eu estou na condição de procurador-geral da Câmara de Vereadores. Para mim é uma grande bagagem para o meu currículo, onde eu estou. Eu sou mais do legislativo do que do executivo, meu perfil é mais legislativo, então eu me sinto mais à vontade onde eu estou hoje, do que estar dentro de um governo municipal. Mas nunca fechei portas, sempre, apesar de ser opositor ao governo, como vereador, hoje como procurador-geral, meu partido, e o vereador do meu partido, que é o Adriano Clava, um grande amigo, tem uma postura mais de oposição ao governo, nunca deixamos de
conversar com o governo, de poder contribuir, inclusive na Procuradoria-Geral da Câmara, diversas situações que nós temos aí de problemas com o Executivo, que podemos, claro, dentro das medidas jurídicas cabíveis, poder contribuir com o governo, poder acelerar os projetos do governo com pareceres jurídicos e tudo mais, porque a gente sabe que, contribuindo com o governo, a gente vai estar contribuindo com a população itajaiense. Celeridade, isso totalmente com os princípios da administração pública, né? Mas nunca fechei portas. Hoje eu não tenho vontade de participar com um cargo político dentro do governo municipal. Até porque tens um baita de um cargo político dentro do governo, dentro do legislativo. Dentro do legislativo, né? Mas nunca fecho. Mas enquanto o grupo político do Fernando Pegorini, que o Fernando Pegorini lidera, não tem dificuldade de, havendo necessidade de conversar com o grupo do prefeito Volney. Não é o Volney, qualquer governo, né? Qualquer governo. Mas falo novamente, eu sempre tive uma posição. Inclusive, fui chamado por diversas vezes pelo prefeito, pelo vice-prefeito, na legislatura passada, para compor com o governo. E a forma de trabalhar do governo eu não concordava, então eu não aceitei. Hoje, eu quero dizer para ti que eles não mudaram a postura, então eu não tenho... Haveria convergência. Dificilmente eu aceitaria ir para um cargo dentro do Executivo Municipal. O Robson disse que ele trabalha, ele compõe com todo mundo que faz a turma do bem, que pode não estar junto com ele, mas é a turma do bem, e ele diz com todas as palavras que o prefeito municipal é da turma do mal da política e ele não conversa com a turma do mal. Então essa foi a postura mais ferrenha. Aí é uma posição, né, do Robson. Eu não digo que tem todos os lados, posso te dizer, porque eu já participei de oposição, de situação. Todos os lados dentro da política têm pessoas do mal e pessoas do bem. Né? Todos os partidos. Então, assim, é isso aí. Todos sempre vai existir gente boa e gente ruim, e dá para conversar com os bons. Tem as coisinhas que incomodam, tem pessoas muito produtivas. Dentro do atual governo tem grandes amigos, pessoas que produzem muito dentro do governo, mas uma coisa é certa, eles já estão no segundo mandato, começa a cansar, né? Começa a ficar já uma postura mais cansada e, naturalmente, o povo começa a enxergar isso e tem que trocar. Chega uma hora, tem que trocar, porque se tu começa a deixar... a grande dificuldade, por exemplo, do governo do Jandir, o quarto mandato, ele trouxe pessoas extremamente experientes dos primeiros mandatos, mas já estavam cansadas. Essa foi a maior dificuldade, e isso nós conversamos por diversas vezes. Eram pessoas extremamente experientes e que já tinham aquela noção que certas coisas não cabia fazer dentro da administração porque já havia tentativa, mas não vieram com novidade. Entendi. Não vinham com novidade. Então, faltava gás. Faltava gás. Então, ainda assim, conseguiu fazer um bom mandato. O quarto, mas já não foi igual ao primeiro, que o primeiro foi fantástico. Né? O primeiro lá atrás. Isso que esse é um mal, eu acho que esse é um mal geral da reeleição, né? O segundo mandato, eu nunca vi um segundo mandato melhor que o primeiro. Que as em nada, em nenhuma esfera. Isso é uma coisa um pouco natural, as pessoas... Eu acho que o chefe do executivo vai se amarrando de um jeito, vai tendo que se amarrar por conta de composições E não só ele, né? O próprio time. O time começa a ficar acomodado. Eu acho que o mandato geral de 5 anos para o Brasil inteiro seria algo a se pensar, né? Algo a se pensar. Mas quais foram assim? Vamos falar. E tiveram a chance de fazer isso na pandemia agora. Fazia uma prorrogaçãozinha aí para 6 anos, quem sabe? Prorrogava aí por mais 2 anos. Tu acha que passava isso? Não, eu penso que tiveram a chance de fazer isso. Prorrogar mais 2 anos. E acabar com a reeleição. Porque eu participei do período eleitoral, mas eu não queria participar daquilo ali, porque eu não queria ir para a rua. Para a rua sair abraçando todo mundo, porque aqui é uma temeridade o que aconteceu no período eleitoral. Nenhum político queria. Né? Todo mundo queria estar mais acomodado em casa, cuidando das suas famílias. Foi uma campanha de rede social. Eu perdi meu sogro.
Eu não pude ver ele aquele ano inteiro por causa do período eleitoral. Puxa. Quando chegou no fim do ano, né, perdi o De meu Covid. sogro. Perdi pelo Covid. Então, Era uma pessoa que tu tinha, um lógico, grande carinho. sogro é sogro, né? Mas eu lembro que tu tinha um grande carinho por ele na época já, até por causa da advocacia, não é isso? sim, Que tu trabalhou com me ele. abriu portas. Eu lembro Me disso, abriu na época da portas. Univale, que tu já falava dele, na época que não era nem casado ainda, eu acho. Então, 15 anos de convivência, né? Uma pessoa, meu segundo pai. É o segundo pai que eu perdi. E muitas pessoas perderam os seus entes queridos, né? Talvez a eleição contribuiu muito para isso, o período eleitoral, porque é um período que não tem como fazer campanha sem contato humano, né? É olhando no olho, Mas pegar... tinha diminuído, mas não extingue, né? Então, eu penso que eles poderiam ter prorrogado. A gente pedia muito isso através do parlamento. O presidente Paulinho, nós fizemos, na época, inclusive, um pedido lá para o Congresso, também encaminhamos, né? Outras câmaras também encaminharam, mas houve uma resistência e Eu não não aconteceu. sabia disso, não lembrava disso, não. Não aconteceu Então, a prorrogação. o teu posicionamento era que diante da pandemia se aproveitasse para prorrogar os atuais mandatos todos mais 2 anos e acabar com a reeleição? Seria alguma coisa Acabava nesse a sentido? reeleição, já ficava 6 anos direto. Aí faziam mandatos de 6 anos de vereador a presidente, uma eleição Isso, única. já tocava. Já gastava menos também até, Sim. não precisa fazer campanha de E 2 aí anos. acabava com essa coisa também de reeleição, vai acabar o gás, aquela coisa, já toca um mandato Já e troca todo o mundo já grupo, sabe. Né? Mas o teu mandato de vereador, qual foi as marcas ali do Fernando? Eu tive alguns projetos também. E o que eu mais aprendi dentro do parlamento, Léo, eu tenho alguns projetos muito importantes que foram aprovados, tal, dentro do parlamento, mas eu vou te dizer que o que eu tenho mais orgulho dentro da Câmara não é ter feito projetos de lei que mudaram só a vida do cidadão, mas sim ter defendido. Eu fiquei 2 anos, eu incomodei o presidente Paulinho, incomodei os vereadores para que a gente pudesse organizar toda a legislação municipal. Aí eu fiz o famoso consolidaço, uma campanha para a gente fazer toda a consolidação da legislação municipal. Defendi isso dentro do parlamento. Uma espécie de CLT municipal, como a gente tem no nacional. É um vademeco. É um vademeco. Como é que e está funcionando isso hoje na Câmara, né? Defendi isso politicamente e hoje eu sou membro nato dentro dessa comissão como procurador-geral. O procurador-geral ele é membro nato dentro da comissão de consolidação, formada por diversos membros efetivos e alguns comissionados, né, de uma comissão técnica dentro da Câmara de Vereadores. Uhum. A gente, para ter noção, nós temos 7.000, quase 7.535 leis ordinárias dentro do município de Itajaí e quase 400 leis complementares dentro do município de Itajaí. Para o pessoal entender essa quantidade, que assim, para tu botar o nome numa rua tem que fazer uma lei. Tem que fazer lei. Para tu trocar o nome da rua também. Também. Para tu, enfim, tudo é lei. Não, mas não se troca o nome da rua, aí não pode. Não pode trocar? Não, tem que abrir outra. Tem que abrir outra. Mas enfim, uma lei, para você alterar uma lei, tem que fazer uma lei que altera a lei. Por isso dá essa quantidade de leis, né? Então, só que mesmo assim, aí a gente está falando nome de rua. A gente acabou de consolidar todos os nomes de rua, bairros e prédios públicos do município. Deu 1.600 leis, só isso. Né? Aí falando de rua e tal. Deu 1.600 leis dentro do município. Consolidamos tudo isso e transformamos essas 1.600 leis em 3 leis municipais. Juntou código, nós criamos um código de ruas. E dentro desse código agora, quem quiser fazer um nome de rua dentro do município vai ter que consolidar dentro daquele código. Dentro do código. Quem quiser agora nomear um prédio público, aí nós criamos um código de prédios. Ficou um código de prédios, agora não sei a nomenclatura, mas é um código de prédios. E criamos o código de bairros também, que são 3 leis. Então, todos os bairros, localidades... Santa Regina é bairro? Agora é bairro. É bairro? Agora é bairro. Vamos comprar briga lá com o pessoal. Agora é bairro. E São Francisco?
Esse não, é localidade, né? É? Localidade. Loteamento São Francisco? É. Ele entra como Entra no Santa Regina ou no Espinheiro? Como assim? Qual é o bairro? Uma localidade de qual bairro? Não, ele Como é que funciona essa localidade? É extra bairro? Não, é porque assim, ó, na verdade, ele não tem uma legislação formada, né? O São Francisco, ele é uma localidade, mas ele não tem uma legislação formada. Ele está dentro do... Dentro do Santa Regina ou do Santa Espinheiro? Regina. É do Santa Regina? Santa Regina, né? Não precisa saber também, Ali- não, ali é é porque, Santa Regina. não é porque fizesse Não, essa não, mas assim, ó, consolidação que vai saber tudo, né? Não, mas dentro para que tu compreenda, esse código, a topografia, a gente não cuidou disso. A gente já mandou o código para o executivo fazer a topografia agora de tudo, porque isso não cabe à Câmara de Vereadores. Topografia a gente não pode atuar porque é inconstitucional, a gente até queria. Tem que ser iniciativa do executivo. É iniciativa do executivo. Mas conseguimos consolidar tudo que tinha dentro do município, porque daí tinha muita Na verdade, bagunça. organizar. Essa consolidação é uma organização de toda a legislação municipal, para quem precisar procurar alguma coisa já saber mais ou menos onde é que está. E tem consolidado, ano 2020 foi consolidado tudo que é data comemorativa, foi criado não é código, mas um calendário municipal de datas comemorativas bem organizado agora e virou uma lei só também. Tudo que é data comemorativa, semana, dia, ficou tudo num só. Né? Esse aí foi em torno de 700 leis. Utilidade pública. Né? As utilidades públicas que passam pela Câmara de Vereadores, deu em torno de 600 leis de utilidade pública também, com uma lei só, também, 2020. Então, isso foi o que até o momento foi consolidado. Agora nós estamos criando o Código Ambiental. Né? Passamos para essa etapa. Então, no todo agora, a consolidação do município já chega aí a quase 3.000 leis. Entendi. Esse trabalho tu começou como vereador e agora continua como procurador? Agora como procurador, auxiliando os vereadores. Tecnicamente. Eu defendi para que a gente pudesse abrir, fizesse uma legislação municipal para que tivesse uma comissão permanente dentro da Câmara de Vereadores que fizesse a consolidação e organizasse toda a legislação municipal por áreas, né? Um grande vademeco. Perfeito. Organizasse. Por quê? O cidadão, eu vou te falar, fui vereador 2 mandatos, advogado e, inclusive, pesquisei sobre isso. Agora terminei a minha dissertação de mestrado, defendi no ano passado. Estudioso nessa área. Eu não sei 1/3 da legislação municipal de Itajaí. Tu imagina o cidadão leigo, né? Então, como ele vai se defender, né? Como ele vai se defender perante tanta legislação e como ele vai como é que ele vai buscar os seus direitos e também cumprir deveres, porque ele não sabe. Aí daqui a pouco tem uma sanção lá na casa dele, ninguém pode se eximir de cumprir a lei por falta de conhecimento. Aí tu faz 7.000 leis. Então, a gente tem que... E aí é onde eu quero chegar a melhor coisa que eu fiz como vereador, e eu conscientizei muitos vereadores, e também como procurador-geral agora, a primeira palestra que eu dei ali para os vereadores no início do ano, porque tem muitos de início de mandato, e os atuais também, foi falar da minha pesquisa que eu fiz no mestrado. Eu fiz um diagnóstico toda a Câmara de Vereadores de Itajaí. Eu fiz um diagnóstico para mostrar o que a gente estava produzindo. Né? No linguajar, desculpa aqui, mas a merda que a gente estava produzindo. Né? Então, eu tive que mostrar, jogar a merda no ventilador. Porque alguém precisava cutucar, né? E mostrar que a gente estava produzindo demais e complicando a vida do cidadão. Às vezes fazendo muita legislação que não servia para nada. Né? E aí eu me coloco também diante, porque o meu início, a gente chega com muita vontade e a população induz, às vezes, o parlamentar a produzir coisa errada. Né? Porque daí tu ficou ouvindo e, às vezes, tu vai ver, aquilo ali atendia poucas pessoas, não atende um macro. Né? Então, a gente tem conscientizado demais, e hoje eu tenho procurado os procuradores e pedido
para apertar mesmo na questão da constitucionalidade, o que não é constitucional, o que não é, parecer contrário, derruba. Para não deixar ficar passando qualquer Para lei. não passar qualquer coisa. Entendi. Então, hoje tem a Câmara de Itajaí é um grande exemplo, né, para fora, é um grande exemplo, e tem melhorado bastante, né, porque o vereador, Léo, ele é muito limitado. A Constituição Federal não permite a gente fazer praticamente nada, o parlamentar. Então, a maioria dos projetos, o vereador ele quer criar despesa para o executivo, é inconstitucional. Quer mexer em atribuição do executivo, que é sobre os cargos e regime jurídico de servidor, é inconstitucional. E a maioria dos projetos são esses. Criar atribuição, querer interferir o princípio da reserva de poderes. Olha, pode não ter autoridade para fazer como tu estás falando, mas se quer destruir a vida do executivo, ele consegue também, uma Câmara, né? Não, sim, eu digo, o vereador, ele é limitado constitucionalmente para legislar. Agora, a principal função que deve ser cumprida pelo parlamentar é a fiscalização. Vereador. É a fiscalização, né? Porque ele é fiscalizador e também o legislador. Então, a questão... A função de propor leis é mais limitada, mas é a de mais fiscalizar limitada. ele consegue E assim, melhor. o vereador ele tem que ajustar aquilo que já tem existente, colocar para a realidade dos dias de hoje, né? Claro, tem algumas coisas que dá para propor fora do que já tem existente, mas não adianta ficar inventando muita coisa, entendeu? Só pela ementa do projeto eu consigo já ver se ele é constitucional ou não. Tu acha que dentro dessas atribuições, os vereadores, de forma geral, não só Itajaí, estamos falando de Brasil, os vereadores, tu acha que as câmaras municipais gastam, tem um custo muito alto para o que fazem? Não. Os parlamentos, o poder legislativo, ele é um poder necessário. Berton, acha que o custo dele é muito alto? Não. Acho que não. Toda máquina é um custo alto, né? Mas é um custo necessário, né? Tem que se manter. Que o parlamentar se paga um valor exorbitante para o parlamentar, não deveria pagar. A gente tem que entender o seguinte, gente. Aí eu falo Brasil, né? O Brasil tem um problema estrutural e uma coisa já de muito tempo, e a gente sabe que isso não é só o Brasil. Aí é nível mundo. Tudo que é fiscalizatório, a pessoa que fiscaliza, se ela não for bem remunerada, e eu não estou falando de todos, né? Não estou falando de todas as pessoas que participam do parlamento. Aí tu aguça essa pessoa, por exemplo, se tu pega um vereador e ele não vai ser custeado, tu pode estar levando ele com o grande poder que ele tem na mão ali de modificar leis, de fazer isso e aquilo, tu está levando ele para um caminho de querer utilizar esse poder para fazer dinheiro, né? Para querer participar da corrupção. Então, se ele está sendo custeado, porque nada mais justo, porque ele está trabalhando, e eu sei o que é ser um parlamentar, 2h da manhã é mensagem chegando para ti. Tu não tem vida. Depende também do parlamentar, porque tem aquele que... Eu era um que, como eu aparecia muito, eu era mais cobrado. Quanto mais aparece, mais cobrado tu é da sociedade. Aquele que menos aparece não é tão cobrado. Porque as pessoas naturalmente... Conselho tutelar é assim também. A pessoa... E tu vive isso. O conselheiro, ele é um vereador. Nas devidas proporções, né? Não estou comparando nas devidas mas proporções. Ele é um vereador que defende, exclusiva. Que é uma causa exclusiva, que defende ali, protege as crianças e os adolescentes. Então, mas é isso aí. É isso aí, não é muito diferente. Não é muito diferente. Então, tinha momentos que a gente não tem vida. O parlamentar, ele sofre muito, né? E hoje eu posso dizer assim, que eu tenho uma qualidade de vida melhor, né? Tenho uma qualidade de vida melhor. Hoje eu não acompanhei o início da vida do meu filho,
né? Agora, apesar de agora ele estar com 3 aninhos, mas o primeiro ano dele eu não acompanhei. Não tive como. Era reuniões que vão com a comunidade, saía do parlamento, até porque e até 10, 11 horas. Uma ação forte partidária também, não era só um vereador, você era um líder partidário também, líder né? também. Você tinha que fazer essa composição aí. Então, te consome demais. Isso consome demais. Então, mas assim, nada disso, eu digo que eu me arrependo de alguma coisa, né? Não me arrependo. Eu nasci assim, saí do parlamento, continuo ajudando a comunidade, saí do parlamento que eu digo como mandatário, né? Continuo no parlamento lá como procurador-geral, numa função diferenciada e hoje estou muito feliz. Já estava feliz, hoje realizado, porque estudei para isso, para ser advogado, e hoje sendo procurador, eu já tendo a bagagem que eu já tinha como vereador, conhecendo a parte do processo de constitucionalidade, estudei, inclusive, no mestrado, o processo de constitucionalidade dentro de Câmara de Vereadores. Isso, agora, botar em prática muita coisa, a própria consolidação das leis, fantástico. Eu estou vivendo um momento é legal ver os frutos, né? Muito legal. É legal ver os frutos do trabalho do que foi plantado, né? Tá, e o programa de estágio, que tu comentasse comigo? Isso é uma coisa que eu já defendia como parlamentar também, né? E o presidente Marcelo Werner... Tu colocou em prática agora como procurador? Como procurador. Eu e o Marcelo, nós fomos parlamentares juntos já na legislatura passada, o atual presidente, nós defendimos juntos aí a criação do programa de estágio na Câmara de Vereadores. E encaixou, né? Hoje eu, procurador-geral, ele é o presidente legislativo. A primeira coisa que nós conversamos foi criar o programa de estágio, porque ele visa... nós temos... e aí a gente pode conversar aqui tranquilamente, né, Léo? Dentro da faculdade de Direito, a gente não aprendeu nada sobre processo constitucional e o processo de criação de leis, né? Era muito teórico e pouca coisa. Hoje, o estagiário, o estudante de Direito vai ter a possibilidade de viver isso, né, na prática, dentro do Parlamento Municipal, dentro das comissões, poder assessorar, estar ali junto com, assessorando as comissões, dentro da Procuradoria-Geral, vivendo o processo de criação de leis dentro do município. Então, vivendo isso na prática, né, porque a gente, dentro da faculdade, é doutrinado a advogar apenas, mas tu precisa, muitas coisas eu utilizo na advocacia hoje sobre o processo de criação de leis, sobre a anulação de alguma coisa, sobre a inconstitucionalidade de uma lei para dizer, olha, essa lei não tem validade. Mas como eu vou explicar isso? Eu preciso entender o processo da criação, como é que, se tinha um vício de iniciativa, né, explicar isso para o magistrado. E aí onde entra esse processo, ele conhecer desde a origem como é que funciona isso. E a gente acaba contribuindo com ele também as horas estágio, que a gente sabe que é uma dificuldade de conseguir no final do curso isso. Sim. E ele já consegue isso. E a gente consegue contribuir com uma parcela também. Mas esse programa de estágio remunerado? Remunerado, da Câmara de Vereadores. Quantas vagas? Dá em torno de 12 vagas. Agora, quando que abre o processo de inscrição? Agora, a gente primeiro conseguimos aprovar isso, né, está bem embrionário. Aprovamos o projeto de resolução da mesa diretora na Câmara agora no final do ano e estamos no processo licitatório para a contratação da empresa que vai fazer o processo seletivo. Vai sair agora no mês de janeiro. O processo seletivo é terceirizado? Vai ser terceirizado justamente para não criar uma pessoalidade. Entendi, indicação, claro. Vai ter um processo seletivo, uma empresa que vai, né, pode ser aí como um CIE, a própria Univale, não sei quem vai participar do processo, né? Então vai ser uma empresa de integração que vai fazer todo esse processo seletivo. Certamente a comunicação da Câmara vai colocar na mídia aí a abertura do processo. Tá, isso... Legal. Até o mês de fevereiro deve estar... Esses estágios não estão vinculados aos gabinetes dos vereadores. Não. Está vinculado à presidência,
as diversas áreas dentro da Câmara de Vereadores, Procuradoria-Geral, entendi. Secretaria-Geral, Secretaria de Comunicação. Então, é a parte administrativa da Câmara de Vereadores. Está vinculado o estágio a um curso? Tem estagiários do curso de Direito, Jornalismo. Você vai lá para comunicação, a lógica até é que seja de jornalismo. vai ter, e para engenharia ambiental também, que tem uma parte ambiental da Câmara de Vereadores lá. Legal. Não, vai ter diversas áreas, inclusive de ensino médio. É que tu falou mais da questão de direito, porque é a nossa área, né? Mas tem outras áreas também que vai abrir o estágio para outras áreas também. Para diversas áreas. Né? Eu falo mais de direito porque o parlamento, a gente lida muito vinculado a essa finalidade. Uhum. Então, a maioria será da área do direito. Dos 12 aí vai ter em torno de 5. Do direito e o resto se dispara em outras áreas. Nas outras áreas. Legal. E a Escola do Legislativo? Isso também foi fantástico. Né? Escola do Legislativo é uma ideia que também o presidente Marcelo Werner aí, a gente conseguiu defender isso. Aprovou também agora uma lei complementar no fim do ano, bem na última sessão. A Escola Legislativa vai ser muito importante. Vai ser muito importante dentro da Câmara de Vereadores, porque a gente consegue aperfeiçoar, através da Escola Legislativa, os vereadores, os parlamentares, né, para entender melhor como é que funciona o Parlamento Municipal. E com os cursos oferecidos, vão, inclusive, entender um pouco mais sobre a administração pública, como é que funciona, tudo mais. Aperfeiçoar os servidores da casa e o principal, não é só para isso, né? O principal, que é o que eu vejo a grande dificuldade, tem um público para aperfeiçoar o público crítico da Câmara de Vereadores, abrir as portas para o público se aperfeiçoar na Câmara de Vereadores sobre público, comunidade, a comunidade no todo, né? E eu falo do público crítico porque quem vai acabar procurando mais é o público crítico para entender melhor. Tomara. A gente espera isso também, né? Para que saiba criticar, porque às vezes está criticando sem saber como é que funciona a administração municipal, como é que funciona a máquina pública, porque é regido por diversas leis. Às vezes, por que não se faz isso, por que não se faz aquilo? Porque aquela lei não permite, porque isso aqui não dá para ser feito dessa forma. A administração pública não dá para comprar tão facilmente como uma empresa privada. A administração, a gente sabe que tem processo licitatório. Com isso tudo ainda tem um monte de mutretagem, né? Então, a Escola Legislativa, eu acho que é um importante instrumento que vai contribuir muito com os vereadores, inclusive para melhorar os resultados aqui da Câmara de Vereadores, inclusive com a questão do que estão propondo das legislações, porque eu vejo ainda, nós temos aí vereadores, às vezes, tem advogado dentro do gabinete, mas ainda chegaram crus com a visão da advocacia privada, ainda não voltado para o público. Né? Não voltado para o público e principalmente para o direito constitucional. Então, ele tem ainda um pouco de dificuldade. Então, esse aperfeiçoamento, a gente acaba contribuindo bastante com a comunidade. E eu coloquei exemplos na minha dissertação de mestrado, Léo, o que o vereador pode causar para a comunidade, né? Olha só, nós tivemos aí uma legislação lá em 2014 que causou um grande estrago. Não sei se vocês lembram, eu falo dessa legislação, agora eu esqueci o número dela, mas eu acho que é 5.159, a lei ordinária do município, que tratava sobre essa questão do trânsito, sobre radares nos semáforos. Só poderia ter radares em semáforos que tivessem esse temporizador, esses radares com temporizador. Então, se não tivesse radares com temporizador, automaticamente a pessoa poderia recorrer da multa? Poderia recorrer da multa com base nisso.
Então, como o vereador ia impor ao executivo municipal para que ele trocasse o temporizador? Pô, está interferindo no executivo, né? A gente sabe que isso é inconstitucional, e foi declarada a inconstitucionalidade da Lei 5159 dentro do município. Eu não sei se tu te lembras, mas a metade do município levou multa. Na época, deu um grande estrondo dentro do município de Itajaí. Foi bem na época que eles aplicaram 2 segundos a menos em todos os radares aqui no município. Eu estava na Câmara na época. A secretária municipal ainda era a Suzy Bellini, de segurança. E foi um grande barulho. E o que aconteceu? As pessoas se apegaram a essa Lei 5159. Opa, vamos todo mundo recorrer para o Executivo. Atochou de recurso lá na Jari e criou-se uma expectativa para a população, uma expectativa falsa, porque daí o Executivo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, conseguiu êxito no tribunal, no TJSC, e o que aconteceu? Criou um estrondo danado lá, um monte de recurso dentro da Jari, que foram todos indeferidos diante da inconstitucionalidade da lei. E essa expectativa que criou fez muita gente ter muito problema aí com venda de veículo, com tal. Então, criou um problema geral para a cidade. Uma lei mal feita gerou todo um transtorno na sociedade. Que uma lei, né, pode causar uma coisa, uma lei inconstitucional. E esse foi o maior exemplo até que eu usei dentro da minha dissertação. Eu fui discorrendo diversas coisas e depois eu cheguei dizendo, olha só, tudo isso que eu estou falando... Aqui, ó, um exemplo aqui em Itajaí do que aconteceu, né? Então, temos que tomar esse cuidado. Eu entrei com uma expectativa na Câmara de Vereadores e saí com outra, né, como um parlamentar, de que a gente deve propor menos leis dentro da Câmara de Vereadores, descomplicar a vida do cidadão, organizar mais. E eu só tenho a agradecer aí tanto o presidente Paulinho, agora o presidente Marcelo Werner, que tem feito uma gestão fantástica. Estás com um discurso muito do novo, acho que tu vai para o novo ainda. De burocratizar, acabar com lei, deixar a vida do cidadão mais leve. Não é a questão do novo, isso aí é uma visão de quem estudou muito isso, e quem viveu isso, e aí eu comecei a perceber dentro do parlamento que a coisa... Né? Eu digo, a gente está indo para o caminho errado. Estamos indo para o caminho errado. Estamos criando problema para a sociedade. Vamos criar mais lei aqui. Modifica. Vamos fazer mais um projeto para lá. Não tem um existente ali, muda aquele artigo, cara. Muda o artigo. Né? Daquilo que já existe. Agora tem uma pergunta que eu realmente, de fato, não sei a resposta. Porque primeiro eu pedi para a equipe técnica trocar esse café aqui que gelou, porque o Fernando não tomou esse último aqui e deve estar gelado. É porque eu falei demais. Vamos lá. Não, é só esvaziar. Tem outra aí? A água também? Opa, tá obrigado. Muito seco também? Meu Deus do céu. Por que o Fernando não quis ser candidato a vereador de novo em 2020? Eu estava com outro propósito e assim... a questão foi porque nós tínhamos um grupo político de vereadores da oposição que estava tendo uma grande dificuldade de ter junção para poder ir para uma eleição majoritária municipal. A ideia era que a oposição tivesse um nome único, forte, de coeso, e a Ana não era esse nome, não conseguia juntar. Inclusive, tu se lançou candidato a prefeito, é o que eu né? digo. Eu tinha um primeiro propósito. Eu me sentia preparado o suficiente para ser um candidato a prefeito. Eu acho que eu já tinha passado a experiência de um vereador de situação, líder do governo, conhecendo muito a máquina pública. Tinha trabalhado dentro da administração pública já, autarquia, prefeitura. Sim, claro. Fui um oposicionista, então conheci os dois lados da moeda. Eu acho que dentro do grupo político que a gente tinha, eu era o mais preparado. Histórico. Isso não quer dizer que eu era o melhor candidato porque popularmente eu não era o mais popular. Isso aí eu tinha essa noção, mas para ser o candidato a prefeito não precisava ser o mais popular. Tinha que ter os dois, né?
esse equilíbrio. Mas penso que também nós acertamos muito no nome do vereador Robson, naquela oportunidade, porque ele tinha os dois. Ele era um dos mais populares do grupo e também um grande conhecedor. Se a Ana não abrisse mão, tu ia até o fim na tua candidatura a prefeito? Eu estava bem no grande propósito. Eu e o Lapa, a gente estava bem conversado. A gente sabe que é normal. Normal e faz parte da política os partidos lançarem as pré-candidaturas para mostrar força, para mostrar para o que vieram, para mostrar o grupo, para fortalecer, e depois vai, se isso vira uma candidatura ou não, ou uma composição, é natural, né? Mas se não virasse uma composição, se a Ana bate o pé ali, não sou candidata, e a gente sabe se ela batesse o pé, seria candidata do PSDB, não, se houvesse não da oposição. Se houvesse toda, né? uma grande divisão do grupo, isso. A gente ia propor nosso projeto, e a gente estava com esse propósito. Então, quando o grande grupo sentou, começamos, porque a gente, na verdade, não foi uma coisa montada no dia, né, Léo? É uma coisa assim, nós convivemos 4 anos juntos ali. Tem gente que eu convivo já até mais tempo, que é o caso do Nicolas, desde a época do movimento estudantil. Então, a gente já sabe mais ou menos o modus operandi, como se trabalhava cada um. Então, quando a gente parou e começou a um enxergar o outro, olha, nós estamos entregando a eleição para o Vonei. Né? Achado, né? Então, nós precisamos sentar. Acho que nós temos quadro para tudo aqui, né? Bons quadros para ocupar uma procuradoria-geral, para participar de outra forma, como um candidato a prefeito, a vice. Eu acho que o grupo aqui tem que administrar a cidade, né? E temos ótimos quadros. Uhum. Então, as duas pessoas que tiveram que, vamos dizer, se sacrificar nesse processo foi eu e o vereador Nicolas. Porque talvez se nós não tivéssemos se sacrificado e ter retirado candidaturas, tanto a prefeito como candidato a vereador, a gente, fazendo isso, a gente deu exemplo para os demais. Então, eu tive que falar isso na mesa para os demais baixar um pouco a guarda, porque estava todo mundo muito com sangue nos olhos e todo mundo achando que era muito estrela. Essa é a grande verdade. Então, quando teve o primeiro gesto da própria Ana, né, naquela noite, eu fui o próximo a já ter o mesmo gesto, a dizer assim, eu retiro também a minha candidatura e não sou nem candidato a vereador. Eu estou junto para contribuir com o grupo e com a nossa cidade. Então, foi muito importante essa retirada para baixar a guarda de outros, para fazer a composição. Então, esses gestos, né, da própria Ana, a Ana ainda vem candidata a vereadora, mas o meu gesto do próprio Nicolas, que também é um grande quadro, e inclusive é a pessoa que eu me espelhei para ser candidato a vereador, né, porque eu tenho um perfil muito parecido com o dele, na época ainda ele era do PT, né, era vereador do PT, mas eu me espelhava na figura dele como parlamentar, que sempre foi para mim um ótimo parlamentar. E eu fiquei feliz que outros também se espelharam em mim. O próprio Osmar Teixeira, nesse tempo, fez uma declaração para mim e falou, olha, um dos parlamentares, como eu sou jovem, umas figuras que eu me espelhava é em ti, Pegorino, e tal. E isso é legal. E eu tinha a mesma afeição com o Nicolas. Com o Nicolas. Eu tinha com o Nicolas. O prefeito na campanha fez uma declaração, eu lembro, não lembro onde, mas eu lembro que ele fez essa declaração, eu ouvi, de que a oposição de Itajaí, ela é formada por pigmeus políticos. O que tu encara essa frase dele? Eu acho que a gente foi as pessoas que mais contribuíram com o governo dele, porque teve muitos erros, né, o governo, e a oposição funcionou tão bem que, assim, cada passo que a gente dava, e a gente orientava e sugeria e batia no governo, no outro dia eles estavam arrumando aquilo, né? E é esse o papel da oposição. A fala que são pigmeus, ele um dia também foi vereador,
né? Já foi oposicionista também. Então, eu acho que foi... Retórica de campanha? Faz parte do processo eleitoral e isso aí não me atinge. O que vem de baixo não me atinge. Tá certo. Vamos falar da coordenação do curso de Direito, desse novo desafio que o Pegorino enfrenta? Ficou alguma coisa da Câmara, da vereança? Agora eu não estou lembrando. Se lembrar, nós voltamos. Então tá bom. Mas então, Léo, aqui eu quero dizer para ti, inicialmente... Vamos mostrar aqui. Depois tu manda essa arte para mim no WhatsApp. Mando. Para o nosso editor colocar na tela. Com certeza. Eu estou muito feliz hoje. Eu fui convidado pelo diretor, o João Rames, que é diretor da Faculdade Senec de Itajaí e também do Colégio Faial, né, que é tudo um só. Dentro do município de Itajaí, eu fiquei muito feliz pelo convite, porque para assumir a coordenação do curso de Direito agora lá na Faculdade Senec de Itajaí, e o curso de Direito está sendo lançado agora, né? Primeira turma vai agora para março, dia 7 de março de 2022, vai iniciar a primeira turma do curso de Direito. E as inscrições ainda estão abertas. Mas eu fiquei muito feliz pelo convite para assumir a coordenação, porque eu já sou da casa há muito tempo também. Eu fui estudante da primeira série do Faial, do Colégio Faial, até o terceirão do Colégio Faial. Então, sempre estudei ali. Depois que eu fui para a faculdade de Direito, lá na Univale, mas sempre estudei no Colégio Faial. Então, me senti realizado. Quando eu voltei ali, lembrei de tudo que eu passei na infância, que faz parte do processo também de vida, né? Da própria política. Ele vem desde a base, lá, desde o colégio. Então, eu iniciei aí faz um mês, né, na Faculdade Senec. Estamos aí trabalhando para fechar a turma. Agora, para o primeiro semestre, a gente já tem uma movimentação muito grande já de estudantes já se inscrevendo. Fiquei muito feliz com isso. Lembrar que a faculdade agora ela foi credenciada no MEC com conceito 5, ou seja, conceito máximo, né, o curso de Direito. A faculdade aqui, apesar de a gente estar iniciando aqui, a rede Senec, existe uma grande rede a nível nacional, ela tem uma rede de 17 faculdades e 2 universidades, né? Inclusive a nossa... Qual a diferença? Desculpa, eu não sei qual é a diferença de faculdade e universidade. É porque a universidade ela já começa a produzir pesquisa, né? A faculdade ainda ele é mais embrionário. Entendi. E aqui é o caso Univale. Ela já produz pesquisa, né? Ela tem um status maior. Aqui, faculdade é para aperfeiçoar, é mais restrito ao curso. Então, ainda aqui a gente tem a faculdade, um polo em Itajaí, como tem 17 a nível Brasil. Mas nós temos também dentro da rede aí universidades também, né? Então, tem produção de pesquisa para outros lugares aí na rede Senec. E a gente tem trabalhado aí da melhor forma possível para poder agora começar a primeira turma. Vamos trabalhar com professores aí no mínimo mestrado para cima, também uma equipe, até porque o MEC tem uma certa exigência com isso. A equipe já está fechada, não? Está se conversando, fechando ainda? Não, estamos ainda construindo, porque naturalmente vai começar o primeiro período, ainda vai se construir a equipe do primeiro período. Perfeito, claro. Depois a gente vai construindo os próximos períodos. Não tem a possibilidade, então, de transferências, por exemplo, assim, ainda? Porque vai se construir só o primeiro agora. Isso, essa de transferência de curso, a pessoa que, por exemplo, trancou em outro lugar, querer vir para cá... Isso. Né? Só se ela trancou no primeiro período. Entendi. Aí, ou a não ser também que se ela... está lá no terceiro período, mas tem matérias que ela não fez do primeiro, ela pode vir para cá e ir matando matéria do primeiro, e matando algumas, né? Como acontece alguns que fazem matérias... créditos a menos, né, da faculdade. Eu fiz a minha faculdade em 8 anos. Então existe... inclusive, às vezes, algumas pessoas que já fizeram muitas matérias,
lá atrás, faz muito tempo, e aí mudou muito a grade também, né? A grade curricular. E às vezes não fez, agora no primeiro período aqui pode ser que tenha matérias que não tenham tido no primeiro período lá atrás. Aí ela pode vir, precisa refazer. vai ter que refazer, né? Vai ter que refazer e tem aparecido novas matérias, né? Como a própria psicologia de direito, que não tinha na minha época, eu acho que na tua também não tinha. Fiz. Chegou a fazer? O meu não tinha psicologia de direito. Eu sou bem mais novo, né? Não, já tá me chamando de velho. Mas assim, já na grade não tinha psicologia de direito, né? Não, psicologia, tem outras matérias que não tinha na minha época. Agora, uma coisa que é muito usual hoje e já está nessa nova grade se trabalhando é matérias de conciliação, né? Isso está se colocando na nova grade. Mediação e arbitragem não tinha na nossa época, hoje já está se trabalhando na grade. Entendeu? É um conceito novo do sistema jurídico, né? Que a gente foi doutrinado talvez da forma errada, só para realmente para o confronto e não a conciliação. Verdade. Né? Eu no escritório, eu sempre, quando a gente pôde, né, na advocacia, trabalhar a conciliação. Óbvio, se não há possibilidade, né, segue em frente, mas tentar sempre mediar, né, trabalhar da melhor forma possível. Mas eu estou muito feliz, Léo, te convido a qualquer momento lá também, para conhecer lá a estrutura, passando aqui para todos. A Faculdade de Direito aqui da Senec está funcionando na estrutura do Colégio Faial. É uma estrutura muito boa, inclusive centralizada, aqui na Alfredo Trompowski, perto da Prefeitura de Itajaí. Faial, onde sempre foi o Faial. O Colégio né? Faial. Então, antes ele ficava até muito afastado, né? Onde era o IFES lá. Agora está numa estrutura mais centralizada aqui, que é o Colégio Faial. Com a abertura da Uruguai ali ficou mais fácil até meu Deus, chegar agora ali, né? Passa na frente ali, né? É ótimo. E isso... e aí eu quero lembrar também que vai ser na modalidade híbrida, né? Parte 60% presencial o curso e 40% EAD. Né? Hoje a Univale também tem oferecido o curso de forma híbrida e todas as instituições começaram a trabalhar. A pandemia veio mostrar aquilo que vai ser o futuro, né? Veio virar aquela chavezinha que tinha um certo preconceito sobre o EAD lá atrás. Claro, um curso de direito, ele é um pouco complicado, eu acho muito complicado, na verdade, não um pouco. Totalmente EAD, eu acho impossível. Porque matérias de direito material e processual, aqui todas elas vão ser trabalhadas presencial. Todas. O que vai ser EAD? As matérias mais principiológicas e matérias de base que vão agregar. Vou dar exemplos aqui. Sociologia, história do direito, psicologia do direito, isso tudo vai ser EAD. O que é direito material e processual, né? Direito penal, direito processual penal, direito civil, processual civil, direito de trabalho, processo de trabalho, que vai trabalhar inclusive questão fatídica, fato, tal. Tu precisa chacoalhar o aluno dentro de sala de aula, né? Não tem como tu botar no papel para ele ficar estudando só. E é preciso ter esse contato, porque a gente sabe na advocacia, né, Léo? Se for trabalhar só o direito tributário, por exemplo, que é só no papel, é uma coisa, mas se tu pegar um direito de trabalho, o advogado resolve mais na audiência do que aqui no que está no papel. Então, a gente precisa preparar ele, como ele vai se comportar dentro de uma audiência, como é que ele vai usar uma tribuna, como ele vai se comportar perante um magistrado, como ele vai fazer a defesa desse cliente. Senão, ele não consegue defender o cliente, não consegue êxito, e a gente que viveu a advocacia e vive, sabe que se tu chegar mal preparado numa audiência, a outra parte monta em cima de ti, o advogado da outra parte. Não perdoa. Né? Não tem perdão. Não tem perdão. Então, nós temos que preparar os alunos para o melhor. Né? Estar preparado para o mercado e não ser um rábula, ficar só atrás do computador,
mas sim, né, em defesa do cliente, participar da melhor forma possível dentro de uma audiência, né, e estamos aí trabalhando para isso. Para isso, né, a faculdade... Onde é que as pessoas vão procurar mais informações? Com quem fala? Está aqui? Informação? A Secretaria Acadêmica do SENEC tem todas as informações, né? O 3249-5200, né? Tem toda uma equipe, pode ligar nesse telefone, pedir informações, tem toda uma equipe lá para poder atender. E também deixa eu ver aqui, o e-mail não, o site, não está aqui, né, nesse folheto aqui. Esse aqui? É o vestibular senec.br, mas tem também o www.senec Itajaí, tá? Senec Itajaí, que ali também tem um curso. Manda para mim que vai para a tela. Tem o curso também de Direito e os demais. O que a gente oferece presencial? Tem cursos presenciais e cursos EAD, né? Tem um polo EAD vinculado também à nossa faculdade aqui. Os cursos presenciais é o Direito, que a gente vai oferecer, a Administração, está voltando a Administração, porque tinha parado, oferecer curso presencial à Administração do SENEC, mas está retornando, curso presencial. E nós temos já funcionando, né, as engenharias. Engenharia Civil, temos alunos na faculdade e tudo mais, Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção. Esses são cursos que são e o curso de Direito, que eu já falei. Todos naquele prédio do FAEL? Todos no prédio do FAEL. E os cursos do Polo EAD, curso de Administração, Ciências Contábeis, Educação Física, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão Pública, Gestão de Recursos Humanos, Logística, Marketing, Pedagogia, Pedagogia para Licenciatura 2 e Processos Gerenciais. Então, e tem o Colégio FAEL também ali, né, que oferece aí da primeira ao terceirão. Hoje, então, no FAEL, dá para ir do FAELzinho até o ensino, a graduação. Superior, até a graduação. Nós agora vamos começar a oferecer ainda esse ano pós-graduação também. Tá? Inclusive, tem uma preparada, e aí vamos dizer que eu tenho um know-how um pouco nessa parte, que é uma de Direito Legislativo, preparando as pessoas para assessorar, para participar da vida pública legislativa, para entender como é que funciona o direito... Cada vez menos espaço para amador, né? Como é que funciona esse direito, porque tem muita pós-graduação para direito de trabalho, para diversas áreas, mas essa é uma pós-graduação diferenciada, que o SENEC, só em Brasília tem essa pós-graduação, e a gente vai oferecer aqui. Né? Como eu já tenho um pouco de know-how nessa área, eu tenho muitos profissionais que eu tenho contato a nível Brasil, e aqui no estado também, nessa área, a gente vai montar uma pós-graduação específica nessa área, que é uma área que eu amo muito, né? E fui parlamentar, hoje procurador-geral nessa área, para poder também trabalhar isso dentro da Faculdade SENEC. Vai Show ser de bola. E só tenho a agradecer aí o espaço, né? Feliz, hoje estou realizado, trabalhando bastante, né? Faculdade. Tu falasse que quando tu era vereador não tinha tempo pro teu filho, mas agora tu assumisse uma bronca aí também, que eu quero ver o que vai sobrar do Fernandinho. Agora vai apertar de novo. Vamos dizer que vai apertar de novo. Mas eu tive aí um 2021 aí, eu fiquei bem próximo dele, ele já foi um ano que eu consegui ter um pouco mais de contato. A própria pandemia fez a gente ter um pouco mais de afeto e parar para olhar um pouco mais nos olhos dos nossos entes queridos, né, de estar um pouco mais em casa. Eu, por exemplo, eu era muito de estar em muito evento, né, ou em reuniões o tempo todo. 2021 foi um ano que eu fiquei mais recolhido em casa. Claro que eu excepcionalmente tinha minhas reuniões fora, compromissos de trabalho, eu digo depois do horário de expediente, né?
Mas aí eu parei para ficar um pouco mais em casa e poder aproveitar um pouquinho mais. Aproveitar um pouquinho Se mais. precisar de psicologia infantil, por favor, a gente tem no grupo também, no grupo empresarial do podcast aqui tem psicólogo infantil. E alguém precisa trabalhar para poder ficar gravando podcast. Porque aqui só dá despesa. Lá é que faz entrar grande profissional. Meu amigo, obrigado. A Obrigado porta está sempre aberta. Quer deixar um recado aí para o povo? Fica à vontade. Eu só tenho a agradecer, né? Quem teve a paciência de parar para me ouvir um pouquinho. E eu consegui aqui, a gente conseguiu concatenar um pouco aí da minha vida pública, política, um pouco aí agora no privado, mas sempre fazendo bem para as pessoas, tentando defender desde lá dos estudantes, depois o cidadão em si. E apesar de não parlamentar, continuo ajudando as pessoas, né? Quem precisar sempre estarei à disposição e sempre defendendo também o interesse público. E, Léo, é um grande prazer, né? Eu já te tenho como um irmão, fosse um grande também líder estudantil do movimento estudantil, hoje um brilhante também, né? Dentro de uma área que eu sempre defendi. Eu fui presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e da Juventude dentro da Câmara de Vereadores, né? Tens feito um brilhante trabalho também. E levar essa informação aqui também das pessoas públicas e esse contato que tu tem aqui, esse podcast, vem acrescentar muito também, né? Isso é fantástico e sempre estarei à disposição da população, de vocês aqui também, e tamo junto. Tá aí, meu amigo, manda um abração para Marcela, para Fernandinho, para todo mundo lá em casa, pai, mãe, temos um parentesco distante aí, mas um vínculo afetivo forte. Obrigado pela presença, tá? Obrigado, meu irmão. Pessoal que tá aí nos ouvindo, obrigado pela audiência. Aperta todos os botõezinhos que tem aí embaixo, menos o dislike. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!